fizemos uma avaliação, eu mandei para vocês, né? E aí, não recebi de todo mundo, por favor, peço a vocês que quem não entregou a avaliação, entregue, porque senão vai ficar sem nota, né? É lógico que não é só a avaliação, os exercícios que nós passamos diariamente, eles também contam. Então, por favor, não esqueçam de, além de entregar os exercícios, por favor, de me entregar a avaliação, quem ainda não a entregou. Outra coisa, pessoal, vocês sabem, quem estava vindo presencialmente já foi informado. No momento, nós estamos impossibilitados de receber vocês de maneira presencial, né? Devido a um decreto, primeiro da prefeitura, depois agora do governo estadual, nós não podemos receber os alunos, né? Então, nós não sabemos ainda, no prazo inicial é 15 dias, então essa semana e a próxima ainda não muda nada, e depois nós vamos ver como é que vai ficar. No momento em que, como agora, esses 15 dias nós não podemos receber ninguém, no primeiro momento, as aulas online voltam a ter 2 horas. Então, as aulas de vocês vão das 16 às... Sendo assim, pessoal, os exercícios também serão diluídos, né? Então, para que não fique tão cansativo, nós vamos quebrando as aulas aí nos exercícios, tá? Entramos na nossa última parte do curso, né? O último livro aí. Último livro não, né? Tem esse e o projeto. Então, é o livro aí de número 11, né? E aí, pessoal, é um livro de extrema importância. Por quê? Porque é o último livro que tem explicações. Depois é o projeto é com vocês, né? Eu sei que nesse período de nós estarmos estudando online é mais complexo, não é tão simples de se associar, tá? Não é tão simples de se passar para vocês, mas e também a cobrança, né? O que eu cobro no projeto da sala de aula, que eu cobro aqui online é bem menor, né? Mas se vocês prestarem bastante atenção, fizerem os exercícios e tentar principalmente fazer a parte que eu vou passar de prática, vocês vão conseguir aprender sim, tá bom? Vocês vão ver também que algumas coisas se repetem muito, né? Eu particularmente, eu costumo fazer isso, eu costumo aí repetir algumas coisas, e principalmente nesse módulo que eu creio que para todos vocês seja uma novidade, né? Eu creio que nenhum de vocês aí tenha experiência neste modo, né? Mas fiquem tranquilos que nós vamos aí aprendendo cada vez mais juntos, né? O interessante é que vocês procurem fazer os exercícios que eu passar, principalmente a parte de programação, a parte de lógica, que aí vocês vão ter um aprendizado maior, tá? Bom, pessoal, então, primeiro de tudo, o módulo ele é dividido em 12 aulas, né? E aí é evidente que não vai dar para ser passado apenas em 12 aulas, né? Nós vamos aí ter um pouquinho mais, possivelmente eu mescle algumas coisas que estão no livro, coisas que não estão, para que nós possamos ter um aprendizado cada vez melhor. Tá? É lógico que o tempo é mais curto, né? Eu não tenho um tempo tão grande assim, né? O tempo é bem curto. E eu, né? E sendo assim, principalmente, eu tenho que tentar passar da melhor maneira e que vocês consigam aprender, principalmente, né? Então, quando eu ver que uma aula é bem pesada, eu vou dividir para que vocês tenham um entendimento cada vez melhor, tá? O intuito da aula de hoje, então, é vocês, primeiro de tudo, conhecer o Arduino, né? Saber o que ele é, para que ele serve, falar um pouquinho sobre programação, falar um pouquinho sobre esse projeto open source e algumas curiosidades desse nosso novo módulo, tá? Pessoal, primeiro de tudo, aí na página 10 do livro de vocês, uma coisa bem interessante, ele explica bem o que é o Arduino. E tem uma frase que o autor do livro escreveu aí, que eu acho muito interessante,
que ele fala assim, a filosofia é permitir a criação de objetos ou ambientes interativos por qualquer pessoa, independente da idade ou especialidade. Basta vontade de aprender e criatividade. Logo embaixo tem uma palavra muito legal, que é por ser flexível. Pessoal, o Arduino, uma das coisas que fizeram com que ele tivesse muito sucesso é ele ser de código aberto e essa flexibilidade de desenvolvimento. Tanto que, já já nós vamos falar um pouco melhor, é um dos ambientes de programação que nós temos mais liberdade, tá? Tanto que existem diversos Arduinos fora o original. E o que é ser de código aberto, pessoal? Primeiro, ser de código aberto, ou projeto open source, é você ter isso, o código lá para qualquer programador poder modificar, poder deixar ele melhor e assim por diante. Então, o intuito, quando o Arduino foi criado, o intuito era criar algo que fosse mais simples para trabalhar na área de robótica. Tanto que, há um tempo atrás, quando se fazia mecatrônica, né, as pessoas tinham extrema dificuldade. Por quê? Porque o material da mecatrônica é muito caro. Então, trabalhar com mecatrônica tinha que ter muito dinheiro, principalmente para você poder começar a estudar. Então, era muito caro trabalhar com mecatrônica. E hoje, né, com esses projetos, o Arduino é algo simples, barato. Você consegue aí ter, né, uma extrema facilidade no seu uso. Pessoal, ainda na página 10 do livro de vocês, tem um texto bem pequeno, e ele fala assim, ele descreve bem o que é o Arduino. Ele fala assim, ó, o Arduino é uma plataforma eletrônica de código aberto, baseada em hardware e software, ambos flexíveis e fáceis de usar, destinada a qualquer pessoa interessada em criar objetos ou ambientes interativos. O que o autor quis dizer com isso aí? O Arduino, na realidade, ele é um firmware, né? Ele é um software e um hardware que rodam juntos, tipo a BIOS. Lá, ele já vem pré-programado, mas a diferença principal entre o Arduino e a BIOS é que o Arduino você pode programar da maneira que você quiser e para fazer as mais diversas coisas, né? Esse é o site oficial, então chama arduino.cc, então vamos entrar nele aqui, né? É muito simples baixar o Arduino, tá, gente? Então, é só você entrar ali no site arduino.cc, vai abrir o site oficial. E aí, quem tem o Windows, né? Que é essa versão fantástica de sistema operacional, você pode baixar direto pela loja. Hoje, o Arduino, você não precisa mais ir lá no site para baixar. Você pode ir direto na loja do Windows aqui, ó. Abrir a loja que é mais... Você pode ir direto na loja do Windows e aí ele tem a opção. Se você usar outros sistemas operacionais, basta vir aqui, ó, software. E aí ele tem as opções para download, tá? Mas aqui aqui no próprio software aqui, tem algumas opções para download, aí tem os sistemas operacionais, né? Tem o Windows 7, se precisar, o Windows, outras versões do Windows, tá? Versões do Linux, versões do Mac OS, mas na própria loja da Microsoft, se você abrir ela aqui, ó, digitar Arduino, ele já vai procurar a IDE e vai achar ela para você. Então, nem precisa entrar lá no site se você não quiser. Aqui, ó, já tem aqui a opção Arduino IDE, né? E ele já baixa aqui, se você clicar, ele já baixa para o Windows 10. E o interessante é que ele já vai baixar tanto a IDE do Arduino, né? Quanto vai baixar também os drivers, tá? Então, por exemplo, aqui ele já baixa o driver para você conectar e ele fazer ali a instalação dos drivers do Arduino também, tá?
Bom, e como ele surgiu? Tá aí na página 11, tem os 4 criadores do Arduino, né? São 5, desculpa, 5 pesquisadores, né? O Máximo Banzi, David Quarcelli, Tom Igoi, Gianluca Martino e David Mellis, né? São italianos, né, gente? O Arduino, ele é italiano, e o mais interessante é ver os nomes, né? Tem o Uno, o Leonardo, os originais, né? O Leonardo, o Uno, tem o Micro, tem algumas versões do Arduino, mas começou por esses caras, e aí por ser de código aberto, surgiram muitas outras cópias. Isso não quer dizer que sejam versões piratas do Arduino, tá? Não quer dizer isso. Quer dizer que, por ser de código aberto, ele te propicia a opção de você ter algumas cópias. Tá bom? Então, essa é uma das opções que o Arduino te dá. Bom, pessoal, então, por que nós podemos usar o Arduino, ou por que devemos usar o Arduino? Primeiro, baixo custo. Igual eu falei para vocês, um projeto de robótica é muito caro. Se você pegar quem é da área da mecatrônica, eu me lembro, na época da faculdade, né? Quem chegou a tentar fazer mecatrônica, o custo era muito alto para você criar um projeto. Então, o Arduino ele fez com que esse custo fosse diminuído absurdamente. Uma plaquinha do Arduino ela custa entre 30 e 50 reais. Se você pegar uma pirata, você consegue até uma mais em conta. Ele é multiplataforma, então, conforme eu mostrei para vocês os drivers aí, ele roda no Windows, no Linux, no iOS, ele tem a versão até para o Android. Tem um ambiente de programação simples, então é bem simples programar no Arduino. Vocês vão ver depois, vou mostrar a ideia para vocês. Ele é um software open source, então ele está em constante evolução. O hardware também é open source, então também evolui. E por ser open source, ele tem uma plataforma colaborativa. Então vários programadores estão trabalhando nela. Pessoal, vamos para o nosso primeiro exercício aí. Vai lá, galera.
tempo aí, né? Bom, vamos lá. Então, pessoal, primeiro de tudo, vamos entender algumas coisinhas aqui do Arduino, né? A primeira era pessoal, a segunda, quais as vantagens de usar o Arduino? Eu acabei de falar, pessoal, baixo custo, é uma plataforma de um ambiente colaborativo por ser open source, tá? É uma plataforma que você consegue trabalhar evoluindo. Então, igual eu estava falando para o Luiz, quando você vai fazer um projeto no Arduino, vamos supor que você pegue a plaquinha do Uno, que é a mais simples de todas. Você pega o seu projeto, seja o projeto que você vai fazer, cria ele pequeno, que dê para fazer no Arduino Uno, e aquilo será expansivo. E aquilo você pode expandir para o tamanho depois que você achar melhor. Mas o seu projeto, ele não há um limite. Só que, a princípio, o ideal é você pensar em algo que depois você possa expandir, tá? A 3 e a 4 é pessoal, depois eu vou dar uma analisada no de vocês aí, para ver o que a gente pode fazer, tá? Bom, pessoal, e uma das coisas que vocês têm que entender, principalmente quando nós vamos falar de programação, é o que é o processamento de dados. Processar dados é você ter dados iniciais do que você quer fazer, definir o que você vai fazer e depois exibir o resultado. Vamos supor, por exemplo, que você quer somar 2 mais 2. É a operação, uma das operações mais simples que nós podemos fazer. Primeiro, qual a informação inicial? O que você perguntou, o que alguém lhe perguntou, né? Alguém, quanto é 2 mais 2? A operação é o cálculo, vai chegar lá, pegar o número 2, a soma e somar com outro 2. E exibir depois a resposta número 4. Simples assim. Parece uma coisa boba, mas é exatamente isso que o nosso computador faz. O dispositivo de entrada vai lá e descreve as informações, por exemplo, no caso, digita o número 2, digita o operador, digita o número 2 de novo, e ele aperta o sinal de igual, a memória e o processador vão fazer esse cálculo. E serão exibidos em um dispositivo de saída, em um monitor, por exemplo. Tá? Desde uma operação simples como essa, a você imaginar algo bem maior, a base do processamento de dados é sempre a mesma. Então, você pode imaginar algo bem simples, como também você pode imaginar algo bem mais complexo, tá? E como funciona uma linguagem de programação? Toda vez que você pensar em linguagem de programação, pense em recursos de interatividade. Durante esse módulo, nós vamos falar de algumas linguagens, vamos falar de linguagens de linguagens web também, que eu acho que é importantíssimo vocês saberem, mas o mais importante, além da linguagem de programação, é saber como escolher uma linguagem de programação. Como é que eu vou escolher uma linguagem de programação? Pessoal, é muito simples. Cada linguagem de programação, ela tem um fim. Ela vai ser utilizada para algo. Então, você vai utilizar ela para um fim, né? Para determinada ação específica. Vamos pegar exemplos. Por exemplo, você quer fazer uma aplicação para o Android. Para o Android, você só consegue usar duas linguagens de programação específica. Uma é o Java, que é o mais pesado, é o mais usado ainda hoje para Android, e o Google hoje, ele tem os direitos de uso de uma linguagem de programação que chama Kotlin. Essa linguagem de programação e o Java, né, o Kotlin só faz mais isso, mas o Java ele é portável para um monte de coisa. Vamos supor que você deseja utilizar uma linguagem para web. O JavaScript é o mais indicado. Vamos dizer que você deseja usar um banco de dados, tem um SQL, se for um banco de dados web, o PHP. Então, cada coisa que você for fazer, você vai utilizar uma linguagem específica. Então, você ter uma linguagem de programação, primeiro de sua preferência, é muito importante, tá? É muito importante você conhecer algumas linguagens, tá? É lógico, primeiro escolher uma, estudar muito ela, para você depois estudar muito lógica primeiro, depois estudar muito uma linguagem de programação específica, e aí depois, pessoal, as outras linguagens você vai aprendendo.
A primeira é bem difícil, depois as outras você vai aprendendo. Por exemplo, eu gosto muito de Java. Eu gosto bastante. Não tenho tido mais tanto tempo de estudar, mas eu gosto muito. Então, eu estudo bastante Java. Mas eu tenho estudado Kotlin por causa, já eu falei para vocês, por causa do Android. Eu tenho estudado bastante o PHP, né? O próprio JavaScript, eu estudo muito. Aí tem as linguagens web, que eu estudo bastante por causa de aula, que é HTML e CSS. Cada linguagem vai ser para um fim lá no final. Tá? E aí vai depender muito do que você quer fazer e de uma linguagem que você gosta. Também tem isso. Por exemplo, eu quero trabalhar com games. Tem uma linguagem que chama Python, ela é muito legal para trabalhar com games hoje. E assim por diante. E como que a linguagem de programação é estruturada? Primeiro, antes de programar, outra coisa também, nós vamos estudar a linguagem de programação, tá? E que linguagem de programação nós vamos estudar? O C++. A partir da aula que vem, já vou começar a passar alguns conceitos para vocês, alguns conceitos de lógica. E aí nós vamos estudar também linguagens de programação. Em que linguagem o Arduino trabalha? Ele trabalha com uma linguagem que chama C-Lite. Então, por isso que nós vamos estudar o C++, tá? Para que tenhamos ali um conceito melhor desse C-Lite, né? E vocês consigam programar cada vez melhor, tá bom? Bom, então primeiro você faz o algoritmo. O algoritmo você pode usar tanto um fluxograma, tá? Quanto também utilizar aí o Portugal. Vocês vão aprender os dois. Ou então ir direto para a programação. Eu vou mostrar um exemplo de um programa feito em uma linguagem muito legal que chama Pascal. Eu até estava dando uma lida no meu. Eu tive Pascal na faculdade. Geralmente, no ensino superior, eles te passam o Pascal. Por quê, pessoal? Porque ela é bem similar à lógica de programação. Então, os professores optam por passar ela, porque você pode passar os dois juntos, tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem as declarações. Grande parte das linguagens de programação, elas trabalham com o menu top-down, que nós chamamos. O que quer dizer menu top-down? Ele é lido de cima para baixo, tá? Então, ele faz uma leitura ali de cima para baixo, tá? E aí, pessoal, primeiro, eu preferi pegar o Pascal aqui nesse primeiro caso para demonstrar para vocês umas coisas, né? Então, por exemplo, ali em cima é a declaração, o primeiro bloco, ele está declarando o que ele quer fazer. Aliás, esse programa, ele vai. Qual que é a função dele? A função desse programa aí, pessoal, é ler dois números. Ele vai ler dois números inteiros e dividir um pelo outro. Então, primeiro ele declarou ali, ó. Ele declarou N1 e N2, dois números inteiros, e uma variável que vai receber o valor do resultado. E depois vem a estrutura do programa. Ele inicia, aquele clear CLRSCR, é um comando chamado clear screen para limpar a tela. Readline N1 e N2, ele vai ler os dois números. Aí ele vai ter um comando, uma estrutura de decisão. Essa estrutura de decisão é porque é o seguinte, não existe divisão por zero. Então, a primeira coisa que ele tem que ver é se o número 2 realmente não é zero, né? Ele viu, se o N2 for igual a zero, ele vai já escrever uma mensagem na tela que é impossível de... Se não, ele vai fazer a conta do N1 pelo N2, exibe o resultado e finaliza o programa. Então, esse algoritmo, ele simplesmente ele faz a divisão de um número pelo outro. Pessoal, existem diversas linguagens, cada uma com uma estrutura e um jeito diferente de se programar, mas, igual eu falei para vocês, você tendo uma como base, aprendendo uma, você aprende qualquer linguagem de programação. Nenhuma linguagem ou é difícil demais, nenhuma linguagem ou é fácil demais, tá? Você tem que ter dedicação e estudar, não tem outro jeito, tá bom? Vamos para o nosso segundo exercício aí, pessoal. Vai lá.
Vamos continuar, pessoal? Bom, vamos lá. Pessoal, a quarta aí, que acho que alguns de vocês deram uma patinada, não era para falar o que é um algoritmo, pegar para que ele serve, era para você desenvolver um pequeno algoritmo. É lógico que nesse começo, né, galera, eu entendo que vocês ainda não têm o conhecimento suficiente, mas fiquem tranquilos que vocês terão depois, que aí sim desenvolver um algoritmo do zero. Aí vocês vão criar da cabeça de vocês. Até porque qualquer projeto que nós formos fazendo, seja ele no Arduino, ou seja ele em qualquer plataforma, no ambiente de programação, sempre lembrando, né, pessoal? Vocês vão ter que trabalhar com a criação, né, de algoritmos, tá? Sempre em programação, você vai criar o algoritmo primeiro, e aí depois, né, você vai começar a trabalhar com o que você quer programar, tá? Então, a criação do algoritmo é de suma importância, tá bom? A gente não pode esquecer disso aí. Bom, pessoal, só para a gente dar uma relembrada em algumas coisas, né? Galera, qual que é a importância da internet? Se a gente for parar para pensar atualmente, é em tudo, né? Já a gente vai falar algumas coisas. A internet ela está presente no nosso dia a dia, toda hora. E hoje não dá para imaginar um dia sem usar, tá? Mas como que a internet surgiu? Nós vimos lá em redes, há bastante tempo atrás, que a internet ela veio por causa da guerra, né? Principalmente assim, após período Segunda Guerra. Após o período Segunda Guerra Mundial, no período da Guerra Fria, o mundo ele precisava começar a estruturar os meios de comunicação. Na verdade, a gente lembra que foram criados dois grandes blocos, né? O bloco capitalista e o bloco socialista, sendo o bloco socialista liderado pela Rússia e o bloco capitalista, né? A antiga União Soviética, e o bloco capitalista sendo liderado pelos Estados Unidos. Isso durou muitos anos e aí cada as duas nações nunca entraram em guerra propriamente dita, mas eles sempre tiveram rusgas ali, sempre na iminência de sair uma guerra entre ambos. Aliás, tem até um livro que é muito interessante de um autor russo, que ele fala sobre o dia que o mundo quase acabou, né? Lá na Rússia, na Sibéria, tinha um controlador de ogivas nucleares e aí ele teve um falso positivo de um ataque americano, né? E aí ele ficou na iminência de apertar o botão lá para fazer o contra-ataque e avisar as tropas. A sorte foi que realmente era um erro de sistema e ninguém apertou nada, né? Senão talvez teríamos uma guerra bem das brabas. Isso foi em 85, se eu não estou enganado. Bom, então, a princípio, a internet ela começa bem engatilhando com comunicação local, depois ela vai começando a evoluir, né? E aí, nos anos 90, quando os Estados Unidos libera o protocolo TCP/IP para o mundo, aí ele melhora, assim, absurdamente, né? Outra coisa que nós vimos também, né? Hoje, nós temos internet ultra rápida, né? Foi uma das coisas que eu sempre procurei falar para vocês, porque se nós formos parar para fazer uma análise, pessoal, a internet ela evoluiu muito em uma questão de tempo curta. Se você pegar dos anos 60 aos anos 90, era uma internet, de 90 aos 2000 ela já evoluiu um pouco, mas não muito. De 2000 a 2010, ela evolui muito na nossa casa, a banda larga sendo cada vez mais difundida, tendo presente cada vez mais lares, e agora, de 2010 para cá, o investimento em internet móvel, né, com os planos 3G, 4G, né, hoje a gente tem uma internet totalmente estruturada, né? Bom, e basicamente, o que nós já discutimos, como funciona a internet. Se eu for falar aqui da minha casa, é muito simples. Eu estou com o meu computador, ele está conectado a um roteador, esse roteador está conectado a um modem da empresa que provém acesso. Essa empresa ela tem um servidor aqui em Mirassol. De Mirassol, esse servidor conecta um servidor em Rio Preto.
em Rio Preto ele tem um servidor central que conecta todas as opções de serviços da nossa região, tá? Então são ali 170 cidades que vêm para esse servidor. Desse servidor ele vai para o primeiro backbone, que é o backbone de São Paulo, né? Lá na capital. Do backbone de São Paulo ele é retransmitido para um backbone nacional que até um tempo atrás era em São Paulo, aí tinha uma questão de querer mudar para Brasília. Ainda não sei dizer, na verdade ele era em Piracicaba lá e aí hoje eu não sei dizer se já mudou, se ficou só na ideia. Depois ele vai para o mundo, tá? Hoje são no mundo são cerca de 10 servidores que carregam toda a internet e desses 10 cada um tem em média 100 cópias, né? Então é bastante coisa, tá? Bom, e no Brasil? Pessoal, até o ano de 1995 não podia ter internet comercial no Brasil. Olha que interessante. A internet no Brasil, você podia apenas ter ela aí se você fosse pesquisador. Então, antes do ano de 1995, se você quisesse ter internet, como é que você faria? Você tinha que mandar uma carta para a Embratel, e aí mandava essa carta, a Embratel você ia analisar se você realmente poderia, e não era de ter em casa, né? Era para ter num ambiente de estudo. Analisar se você realmente poderia ter aquilo lá e você recebia um link na época de 14 KB, né? Era absurdamente lento, mas para o que você ia acessar, não precisava de mais que isso. Então, em 95, o governo cria um órgão chamado FAPESP. Essa FAPESP ela começa a gerenciar a internet comercial, depois a Embratel assume isso, depois vira a Anatel, que hoje é o que regulamenta tudo. Tá? A banda larga ela chegou no Brasil em aproximadamente no ano 2000, 2001, aproximadamente, com a Telefônica, era uma empresa que era aqui no estado de São Paulo, né? Ela trouxe o Speed, aí depois ela foi se popularizar. Bom, e se a gente for parar para pensar, quais serviços precisam de internet? Todos possíveis e imagináveis, né? Quando você pega um ônibus e você vai e passa o seu cartão lá do ônibus, você utilizou a internet. Quando você vai pagar alguma coisa, né? Você utiliza a internet. Hoje não é quase todo local, quando você vai usar um sistema de alguém, possivelmente esse sistema ele é logado, né, na internet. Então hoje não dá para ficar sem a internet, né, gente? E a sua página web, né? Quando você vai acessar uma página, qual caminho ela percorre? Da sua máquina ou do seu dispositivo, seja ele um smartphone ou seja ele um computador, qual caminho ele vai percorrer? É bem simples, né, pessoal? Pega o seu dispositivo, abre o seu navegador de preferência. Nós vamos ter uma aula que eu quero falar sobre HTML, vocês vão entender bastante como é que faz uma página, é bem legal. Ele vai na nuvem e ele vai lá na internet procurar, né, procurar onde está essa página. Toda a página da internet, todo jogo, todo aplicativo que você utiliza, ele está logado em algum computador. Então ele vai estar armazenado em algum computador, seja ele uma simples página ou seja ele uma aplicação, tá? Achou o computador que ele está logado lá, ele vai achar a página ou a aplicação ou o que for. Aí ele vai retornar para você e vai exibir no seu dispositivo. Então, basicamente é esse círculo que vai ser feito, tá? Então, basicamente é isso, é assim que vai se fazendo. Bom, pessoal, vamos para a nossa terceira parada aí. Vai lá, galera.
Vamos lá, galera? Bom, então, esse era o mais simples de todos, né? Então, eu acho que eu acho que é, acho que de todos que nós já fizemos, né? Essa pergunta é muito simples, mas é tudo muito pessoal, né? Vocês vivem num mundo já conectado, né? Teria que ter um parâmetro. Eu sempre falo que quando você for ver uma coisa dessa, é, é, pensa assim, começa a ver nos olhos de quem viveu uma época sem internet, por exemplo. Pergunta para os pais de vocês, para os avós de vocês, como era a vida quando não havia internet, né? Pelo menos assim, quando não havia internet igual é hoje. Por exemplo, a minha infância, a minha adolescência foi praticamente sem internet, né? Minha infância nenhuma, minha adolescência quase toda sem, né? Eu fui ter acesso à internet ali, eu tinha uns 16, 17 anos já, acesso é, regular, né? E hoje são incontáveis vezes. Por exemplo, hoje nós voltamos a trabalhar em casa, né? Nessa segunda questão. Eu acesso a internet toda hora, né? E os locais, todos os locais, né? Todo local que você vai, geralmente você precisa da internet para passar. Ainda mais agora com IoT, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Bom, pessoal, uma coisa que nós vamos ver muito, né? Nós vamos utilizar muito é o Tinkercad. O que é o Tinkercad, pessoal? O Tinkercad é um tipo de acesso via um site, é um acesso que nós fazemos remotamente, tá? E aí, esse acesso remoto, nós vamos pegar esse Tinkercad, ele é tipo um simulador. E ele é muito legal, tá? Por quê? Porque quase todo o trabalho que nós fazemos dentro do Arduino dá para fazer no Tinkercad. Então, você vai notar lá no site, tem a plaquinha, lá no site tem a protoboard, lá no site tem tudo que nós vamos poder usar. E para que eu uso isso aí? Para nós fazermos os exercícios para quem não tem a plaquinha em casa. Igual nós agora que estamos um pouco reclusos, né? É, é mais fácil de vocês terem um entendimento. Dá para digitar todo o código, dá para fazer tudo que eu vou fazer nas aulas, dá para fazer no Tinkercad, tá? E eu uso muito Tinkercad, principalmente porque antes de ir para a placa, eu posso ir lá e fazer toda a simulação que eu preciso, tá? Outra coisa também que nós vamos usar bastante é o Scratch. O Scratch é o mais fácil de todos, tá? É um gatinho que você vai programando o que ele tem que fazer. E aí o interessante, o Scratch é para aprender lógica de programação, tá? Então você vai ensinando o gato a pensar e com isso é evidente, você vai também aprendendo as questões de lógica, tá? Pessoal, aí na página 12 e 13 do livro de vocês, ele vai falar um pouco sobre o fato do Arduino ser um hardware de entrada. O que isso quer dizer, pessoal? É que ele é mais simples, tá? Ele trabalha desde projetos simples no nosso cotidiano, de uma luz acender e apagar com um sensor, até coisas mais complexas. E aí na página 13 ele mostra alguns modelinhos que nós temos. Esses aí são modelos que são originais, tá? Por exemplo, tem o Uno, que é o que eu mais trabalho, o Leonardo, 101, o Robô, o Explorer, o Micro, esses são todos originais. E aí na página 14 e 15 também nós temos alguns que têm, algumas que são cópias até do Arduino, mas que também mostram como seus recursos podem ser melhores entendidos. Pessoal, uma das coisas que nós temos que falar bastante é sobre o IoT, Internet das Coisas, né? Internet of Things. E, galera, o que quer dizer isso aí? Quer dizer o que você vai fazer? Você fazer o uso da internet para melhorar o seu dia a dia. Hoje, com os planos de 5G, né, que nós temos ali, né, o 5G ele veio para ampliar ainda mais o acesso do IoT na nossa vida. Aliás, pessoal,
os carros da Tesla, o plano principal delas, o plano principal da Tesla é ter o carro que seja o mais autônomo possível, e aí, para isso, ele precisa de uma internet segura e confiável, né? Então, assim, a internet das coisas. O 5G é mais que velocidade de internet, é uma das coisas que mais muda, né? Que nós até discutimos lá em redes. Uma das coisas que mais mudaram, que mais vão mudar nos planos de 5G, é você poder ter, né, uma internet que seja mais confiável, mas não só veloz, de uso também mais inteligente. Tá? E aí tem diversas coisas que nós podemos fazer para o nosso dia a dia ser melhor. Tá? Para que a gente tenha um acesso melhor aí. Tá? E outra coisa interessante, né? É, é a parte de modelos vestíveis, né? Cada vez mais tem sido criado vários modelos mais variados com impressoras 3D. Eu lembro que quando nós tivemos a Olimpíada no Brasil, o cara que acendeu a tocha olímpica, ele era paraplégico, aí ele levantou com a ajuda de um modelo desse. Já aconteceu casos de serem feitos até coração, ser feito até um coração na impressora 3D, para vocês terem ideia do quanto melhorou e aumentou, né, essa procura por modelos que são criados, não só modelos X, mas modelos para o nosso dia a dia. Essa impressora que vocês estão vendo aí, ó, que está aí na página 16, bem lá embaixo, uma impressora 3D, tinha uma dessa na escola, né, há bastante tempo atrás, acho que foi 2015 ou 2016, eu fiz um monte de coisa nela, mas aí depois o curso de games acabou não tendo continuidade, aí a impressora foi lá para Campinas. Mas era bem legal, nós deixávamos a impressora funcionar. E uma coisa interessante, pessoal, fazer um bonequinho pequenininho demorava-se horas, horas mesmo. Era bem difícil, tá? Bem complexo, né, de se fazer. Só vamos para o nosso último exercício da aula. Vai lá, galera.
Pessoal, alguma dúvida? Hoje foi bem tranquilo, né? Hoje foi mais parte introdutória. Então, a gente mais essa parte de introdução, tá? E aí a gente vai, nas próximas aulas, nós vamos dando continuidade. E aí que eu quero que vocês prestem bastante atenção, pessoal. Grande parte do conteúdo nós não vamos ter no livro, tá? Por quê? Porque tem a parte de programação, a parte de lógica, tem algumas coisas que não vão ter no livro. Então, quando não for ter, fiquem tranquilos. Eu preparei um material legal para que eu mande para vocês, tá bom? Vai ter lá todo o materialzinho para vocês verem, tá, pessoal? Beleza? Pessoal, o último exercício aí para vocês fazerem para casa é o exercício do livro, tá na página 17 do livro de vocês, aí do livro de número 11. Então, por hoje é só, pessoal. Semana que vem nós continuamos online aí. Ainda está valendo o mesmo decreto, tá? Então, possivelmente, ainda na próxima semana, a próxima semana, é certeza que nós vamos estar nesse mesmo horário, beleza? Então por hoje é só. Boa semana para vocês aí e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.